do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. E bom, hoje Deus colocou em meu coração uma palavra que se localiza em Marcos, no seu capítulo 14 e no seu versículo 31. Bom, aqui está escrito acerca do Pedro sendo avisado por Jesus de quando Pedro iria negar a Jesus. Mas Pedro, ele ficou insistindo, que no caso eu vou estar lendo no versículo 31 que vai estar falando sobre isso. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Bom, aqui é quando Pedro lhe diz que ele morreria por Jesus, porque Jesus disse que uma profecia de que tinha que se cumprir, que quando feriria o pastor e as suas ovelhas se dispersarão, que no caso era Jesus o pastor e as ovelhas dele, que eram os discípulos, se dispersarão, todo mundo ia para um lado. E bom, aqui eles falam, no caso Pedro falou com veemência, que veemência é algo tipo assim, algo muito insistente, é tipo algo muito, quando tem lá, é a palavra usada também quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, lá nos discípulos. Ou seja, veemência é algo muito, como posso dizer, não insistente, mas algo muito, como se fosse poderoso. Veemência, insistindo, não, eu faço, não, eu quero, como se fosse falar com autoridade, com poder. E bom, aqui todos os discípulos e também Pedro ficaram insistindo a Jesus que eles não abandonariam a ele e morreriam com ele. Mas isso não foi visto quando Jesus Cristo ele foi entregado, ele se entregou aos sacerdotes, principais e soldados. Simplesmente quando Jesus se entregou, todos fugiram com medo, porque tinham vários soldados, e só Pedro conseguiu seguir Jesus de longe. E bom, calma aí, espirra aqui. Bom, continuando, Pedro ele tinha seguido Jesus, e quando ele foi seguir Jesus, ele seguiu de longe, por causa que se ele chegasse muito perto, poderiam reconhecer ele, poderiam matar Pedro. Mas aí, quando Jesus estava lá sendo interrogado no Sinédrio, Pedro estava ali, e ele foi perguntado 3 vezes se ele era Jesus. Perguntaram uma vez, ele negou Jesus. Perguntaram outra vez, ele negou Jesus. Perguntaram outra vez e ele negou Jesus. E Jesus olhou para ele, não com uma forma de acusá-lo, mas com uma forma de: Pedro, eu estou aqui contigo. Ou seja, o que essa palavra está querendo dizer hoje, meus irmãos? Que nós devemos parar a primeira coisa é parar de fazer juramentos. Hoje em dia somos uma geração que simplesmente quer tudo provar para os outros, quer tudo dizer: eu posso, eu faço, eu quero, eu faço quando eu quero. E desculpe pela eliminação, mas o que importa é a palavra. Bom, hoje estamos em uma geração que simplesmente, como eu já havia dito, faz do jeito que quer. Ah, eu posso, eu quero, eu faço, eu juro, eu faço o que eu quiser. Uma geração também que tem sido muito, como posso dizer, muito juradora. Ah, eu juro pra você que nunca vou te abandonar, eu juro pra você que eu vou fazer isso por você, ah, eu juro pra você que eu vou fazer tal coisa. Sendo que isso é mentira. Aí a pessoa fica fazendo juramentos, fica fazendo promessas que nunca vai cumprir. Eu também já fiz isso quando eu vou mentir, eu sou pecador também. Porém, hoje em dia eu não faço mais juramentos que eu não posso cumprir. Porque, como Jesus disse, que não é para nós mais fazermos juramentos. Por quê? Porque não podemos jurar nem pela terra, que é o escabelo dos pés de Deus. Esse escabelo era um banquinho, tipo um banquinho que ficava para os reis, sobre os reis vencedores sobre os seus inimigos. Aí ele botava o pé sobre o escabelo dos pés. E bom, e jurar pelo céu, que é o trono de Deus. E você não pode nem jurar pela sua própria cabeça, porque Jesus disse que você não pode transformar não cabelo em branco ou em preto. Ou seja, você não pode jurar nada que te pertence, que não te pertence no caso. Porque esse corpo aqui não é nosso, é de Deus. Ou seja, esse corpo não é nosso, é de Deus. A terra não é nossa, é de Deus. E também o céu é do próprio Deus. Ou seja, tudo é de Deus aqui, que ele fez. Tudo que ele fez. Ou seja, não podemos ficar jurando coisas que não podemos fazer, como Pedro e os discípulos ficaram jurando: não, Senhor, nós vamos morrer por você, a gente vai com você. E, infelizmente, abandonaram a Cristo. Assim somos nós na batalha das nossas vidas. Muitas vezes dissemos:
naquelas orações, quando a gente acaba de cair um pecado, não, Jesus, me perdoa, meu Senhor, me arrependo, aí fica triste. Aí a pessoa, não, Senhor, eu prometo que nunca mais vou cair. E no outro dia a pessoa já está caindo de novo. Por quê? Porque a pessoa não aguenta a pressão, a pessoa promete, só que o pecado ele vem com mais força ainda. E o que eu digo não, o que está de acordo com a palavra para nós fazermos quando vir esses momentos, quando vir esse momento de tentação e você cair, você for orar de novo. Primeira coisa, quando você for orar, faça como Jesus disse, não jureis. Não jureis o que não podeis cumprir. Por exemplo, se uma pessoa te diz, ou você consegue consertar minha bicicleta ali, e você pode consertar essa bicicleta, tudo bem. Você fala assim, eu consigo em tal horário. Bum, aí sim, tudo bem. Agora, uma pessoa chega para você, ou você consegue consertar meu carro ali ou minha moto e você não consegue, não diga assim, querendo ser o bonzão, querendo se amostrar, querendo dizer que você sabe, porque você está mentindo para Deus e também para a pessoa. Está fazendo um falso juramento. Ou seja, não prometa aquilo que você não pode fazer. Se a pessoa vir dizer, pode consertar esse tal coisa para mim, você dizer não, somente não, que é o que deve ser feito, e a pessoa reclamar, não fique tentando se explicar, tipo assim, porque é óbvio, já assim, uma pessoa pede, você sabe consertar? Não sei consertar, pronto, acabou. Porque não adianta você ficar falando com a pessoa ficar discutindo e ficar alimentando briga. É mais fácil você só falar, não, eu não sei, é só isso, do que ficar alimentando, não, eu sei, só que tem um porém, se fosse uma parte, não, diga não e acabou. Jesus ensinou isso, não, e como ele disse, somente fale sim, sim e não, não, ou seja, somente sim ou não. E ele diz que o que passa disso é de procedência maligna, ou seja, aqueles juramentos falsos, aquelas coisas, aquelas pessoas ficam dizendo, não, é porque eu faço acontecer, eu sou o melhor, eu sei de tudo. E na verdade a pessoa não sabe de nada porque ela também é falha como todos nós todos somos falhos. E bom, um tópico aqui sobre esse versículo é que nós simplesmente às vezes nós juramos para Deus coisas que não podemos fazer, ou seja, se nem para as coisas para os nossos semelhantes, nossos irmãos, podemos cumprir as coisas, imagine para Deus. Imagine para Deus que merece, tipo assim, a gente tinha uma dívida com ele de R$ 1 bilhão. É uma forma de dizer, uma dívida impagável e Cristo foi lá e pagou. E você ficava juntando mais dívida que você mesmo criou, ou seja, não fique jurando, tipo assim, Deus, eu juro pro Senhor que eu vou mudar. Pare com isso, que isso não existe. Você não se muda sozinho. É impossível você se mudar sozinho. Primeiramente, como é que você vai prometer algo que você não consegue cumprir sozinho? Primeiro, você jura que não vai cair naquele pecado, sendo que você não consegue resistir àquele pecado sozinho. Quem que faz você resistir àquele pecado é o Espírito Santo, que fica te lembrando das coisas boas do Evangelho, do porquê aquilo é ruim, ele que te orienta, ele que te livra daquele pecado, ele que tira, faz você tirar os gatilhos, e não é você próprio que, não, eu sei, não. Pare de ser egoísta e orgulhoso. Dependa de Jesus, dependa do Espírito Santo, dependa de Deus para qualquer coisa, porque sem Deus, meus irmãos, nós não somos nada. Somos apenas pó. E nós que fomos criados de Deus, precisamos de Deus. Porque assim como Deus disse, os mares criem de acordo com a sua espécie. Ele disse isso aí, cresceu, veio os peixes. A terra cria de acordo com a sua espécie. Aí veio as plantas. Ou seja, você arranca uma planta da terra, ela pode até ficar um tempo viva. Fica um tempinho viva. Depois ela começa a murchar. Porque ela morre sem terra. O peixe, se você pegar o peixe, ele pode até ficar um tempinho vivo fora d'água. Pode sim. Mas ele vai morrer sem ar. Ou seja, assim somos nós sem Deus. A gente pode até ficar um tempo a sair da terra. Não, chega de evangelho, vou sair desse negócio. A pessoa sai, vai lá aproveitar o mundo, fica a ver um pouco de tempo, acha tudo divertido, mas depois morre espiritualmente e começa a enfrentar crises, desespero, depressão. A pessoa começa a enlouquecer porque perseguição de espírito maligno. Ou seja, como o próprio Jesus disse, que antes tinha um espírito maligno em uma casa. É o exemplo da pessoa que foi liberta das coisas ruins do mundo, veio para o Evangelho e a casa ficou limpa, dominada pelo Espírito Santo. Depois a pessoa rejeitou o Espírito Santo e dessa vez piorou. O espírito maligno veio com 7 espíritos malignos piores do que ele. Ou seja, quando você sai da presença de Deus, recusa o Espírito Santo com todas as suas forças,
os espíritos malignos voltam a habitar em você, só que de forma pior, porque agora são 7 espíritos malignos piores do que aquele que estava antes em você. Não estou dizendo que você tinha espírito maligno, é para uma forma de dizer para a pessoa que estava no mundo e veio para Deus e depois infelizmente recusou o Espírito Santo para o mundo. Se você não tem Espírito Santo, você está deixando a porta aberta para vários espíritos malignos entrar no seu corpo. Não estou dizendo de demônio vir aqui incorporar em você, mas espíritos malignos que fazem você reclamar de tudo, ver tudo ruim, você se prostituir, você fazer coisas ruins simplesmente por você ter recusado o Espírito Santo. E bom, o que nós devemos fazer, meus irmãos, para que nós possamos vencer as tentações e possamos parar de jurar de uma vez por todas o que não podemos prometer. Simplesmente pare de prometer as coisas e faça o seguinte. Faça uma oração sincera com Deus e diga: Senhor, eu caí nesse pecado, eu caí. Mas dessa vez eu não quero mais tentar sozinho. Agora eu quero tentar com o Senhor. O Senhor me ajuda a não cair nesse pecado. Fica aqui comigo e me ajuda a não cair nesse pecado. Comece a viver com Deus. Não é para você viver para Deus, viva com Deus. É isso que Deus quer, Ele quer uma relação íntima. Por que Ele disse aqui naquele grande dia que Ele não conhece aquelas pessoas e que elas cometem iniquidade? Primeiro, Deus, Ele não conhece aquelas pessoas, Ele conhece sim o coração delas, conhece as pessoas como elas são, mas não conhece no sentido de conhecer aquela pessoa que, no caso, assim, na Bíblia, a palavra conhecer não significa conhecer. Eu te conheço. Eu conheço você, você grava aquele vídeo. Você grava o futebol, não sei o que. Não é esse conhecer, é o conhecer de relação íntima, relação de amizade, relação de amor, relação de simplesmente ser amigo mesmo e também ter relação de intimidade de casal. Mas Jesus Cristo quer a relação de intimidade de amigo. Por que Abraão foi chamado de amigo de Deus? Porque Abraão falava com Deus normalmente. Abraão falava: Deus, oh Deus. Aí Deus chegou na porta de Abraão e chegou 2 varões e Deus. Aí ele foi correndo preparar o bolo, as coisas para Deus, porque era um amigo de Deus, né? Ele era Deus na porta, então ele foi preparar como dizer, um almoço para Deus. Ou seja, Abraão não via Deus como um Deus carrasco, que, meu Deus, se eu não fazer isso ele vai me matar. Não, ele fez isso como forma de amor mesmo. Ou seja, nós temos que ser amigos de Deus, temos que conhecer Deus. Conhecer a Deus não significa você só saber quem Ele é. Porque isso todo mundo pode saber aqui na Bíblia, mas sim conversar com Ele, falar com Ele, andar com Ele. Você só conhece alguém verdadeiramente quando você anda com essa pessoa. E também, por que Jesus, Ele falou: vocês que cometem iniquidade e não vocês que cometem pecado. Primeiro, para você cometer iniquidade, você já tem que saber que aquilo é pecado. Ou seja, são pessoas que sabem que cometeram pecado, porém recusaram reconhecer o seu próprio erro. Como assim? Uma pessoa que comete iniquidade, ela já sabe que isso é pecado. Por exemplo, o pecado da pornografia. A pessoa sabe que aquilo é pecado e continua vendo sem parar, sabendo que aquilo pode levar ela à ruína e pode levar ela ao inferno. Ela não para e não está nem aí, acha aquilo totalmente normal. Aí, chega naquele grande dia, ela diz: nossa, eu vou ir para o céu. Aí Jesus fala: afastai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. E vocês que cometem iniquidade. E a pessoa fica falando: por quê? Porque você não lembra? Aí Jesus, não sei se Jesus falou isso naquele dia. Você não lembra se quando você pecou naquele dia, naquele ato, você achou normal aquilo? Ou seja, Jesus ele não culpa nós por pecarmos, porque pecar na palavra original é tropeço. Um pecado é você estar ali sem querer, xingou, sem querer. Aí tudo bem, um tropeço. Aí você xingou uma vez, aí você começa a xingar, conscientemente. Xingar, isso é iniquidade. Ou seja, meus irmãos, voltem-se para Deus. Eu não estou dizendo para você fazer religiosidade. Seja sincero com Deus. Não force-se a 1 hora de oração. Se você pegar 20 minutos com Deus, sinceramente, conversando com Deus normalmente, você vai ver que vai ser uma das melhores conversas da sua vida. A melhor de todas, falar com Deus. Porque Deus ele não quer filhos medrosos, filhos religiosos. Ele quer filhos sinceros. Filhos que respeitem a Ele. Filhos que reconhecem Ele como Pai. E não filhos que vejam Ele como um Deus carrasco. Ou um Deus que, não, se você não cumprir isso, eu vou te punir. Não, Deus não pune, não. Ele perdoa. Ele não é igual um ser humano como nós. Ele nos perdoa porque Ele é misericordioso. E bom, este foi o vídeo, meus irmãos. Eu espero que Deus tenha ajudado vocês, e não eu, é claro. E Deus abençoe a vida de cada um que viu este vídeo.